estar lendo na Nova Versão Internacional, mas nesta noite eu vou usar algumas versões também, então a projeção ela vai trazer exatamente a versão que vai ser usada, tá? Vou dizer aqui. Então a palavra de Deus, ela diz assim, ó: porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom estar na Tua casa. Como é bom louvar e exaltar o Teu nome, Pai. Não há nada de mais precioso para nós que louvar e exaltar o Teu nome, porque fomos criados pelo Senhor para isso, para exaltar e engrandecer o Senhor, Pai. Meu Deus, obrigado por nesta noite podermos estar na Tua casa, exaltando, engrandecendo, glorificando o Teu nome. E nós queremos, Pai, neste momento, pedir ao Senhor que possa falar aos nossos corações. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, eu não consigo sozinho. Por isso eu recorro ao Senhor, Espírito Santo, para que juntos nós possamos servir neste lugar nesta noite. E à medida que eu for falando, o Senhor possa ir testificando em cada um desses corações. Há tantas culturas diferentes aqui, há tantas maneiras de entender, de viver, de pensar, mas o Senhor conhece cada uma delas. Então, à medida que eu for falando, vai testificando no coração de cada um de uma maneira, de uma forma que cada um possa interpretar e receber do Senhor aquilo que veio buscar. Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Assim, Pai, nós oramos, também agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, amém, queridos? Glória a Deus. Estamos, iniciando um novo mês, embora nós já estejamos em alguns dias do início desse mês, mas com um novo tema, a primeira administração. Então nós entramos num novo mês e nós vamos entrar num novo assunto, E esse mês nós vamos falar sobre sofrer por Cristo, um assunto que eu vejo que não é muito apreciado ou não muito atrativo, mas eu vejo que é um assunto de uma grande relevância e todos nós como igreja precisamos pensar e refletir sobre ele. Sofrer por Cristo, amém? Então nós tivemos algumas mudanças aqui nos cultos de quarta-feira, e pelo fato de nós termos essas mudanças no culto de quarta-feira, eu creio que os grupos do Evangelho no Lar vão ter bastante assunto para tratar acerca desse tema, porque nós falaremos só no sábado, sobre esse assunto. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui agora, essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, na verdade, ela é denominada como a carta da alegria. Ela é reconhecida como a carta da alegria. Porém, quando ele a escreveu, na verdade, ele estava dentro da prisão, ele estava preso. Ao escrever essa carta, esse homem, ele estava preso. Mas ele estava querendo dar um recado para a igreja de Filipos. E o recado que ele queria dar para aquela igreja é que, embora ele estivesse sofrendo retaliações, embora ele estivesse padecendo exteriormente,
nada daquilo estava abalando ele interiormente. Embora as circunstâncias externas não fossem boas para ele, nada daquilo roubava a paz interior daquele homem. E acredite, meu irmão, nós precisamos e muito entender e aprender o recado que esse homem está dizendo. Eu quero voltar aqui novamente e frisar isso para você. Por que eu quero frisar isso para você? Porque talvez aqui esteja a grande resposta para muitos de nós. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado, talvez você entrou aqui nesta noite perturbado, desanimado, frustrado, por circunstâncias que estão acontecendo na sua vida exterior, problemas, talvez um desemprego, talvez um problema financeiro, talvez um problema de saúde, circunstâncias que estão te envolvendo na parte externa, exterior. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o seu exterior não tem nada a ver com o seu interior. Ainda que por fora não estejam bem as coisas, é possível sim que por dentro elas estejam muito, mas muito bem. É exatamente isso que ele estava dizendo para Filipos. Talvez ele poderia dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Embora eu esteja sendo perseguido, embora eu esteja preso aqui escrevendo para vocês, mas uma coisa eu quero dizer: eu estou preso, eu estou sofrendo, a minha carne está padecendo, mas o meu homem interior, esse está vivendo alegremente a vinda de Deus. E quantos de nós estamos padecendo externamente e isso nos atrapalha de interiormente vivermos, desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós? Que nós possamos pensar sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo de hoje, no mundo atual, no mundo em que nós vivemos hoje, essa palavra privilégio, ela tem um significado. E o significado para as pessoas do mundo hoje é não ter problemas, é ter riqueza, é ter conforto. Isso é privilégio. É quando eu não tenho problema nenhum, é quando eu tenho uma boa conta bancária, é quando eu tenho conforto. Isso é um privilégio. Mas eu quero lembrar você, meu irmão, nesta noite, que nós cristãos, nós somos chamados por Deus para andarmos na contramão do mundo. Enquanto o mundo vem vindo para cá, nós estamos indo para lá. Nós não andamos conforme o fluxo do mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Então, para nós tem que haver um outro significado, o privilégio. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. O apóstolo Paulo, ele traz duas coisas nas quais ele emprega essa palavra privilégio. Ele está dizendo lá: porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essas duas coisas: o privilégio de crermos e o privilégio de sofrermos por Cristo. Mas antes de nós entrarmos dentro de cada um desses assuntos, eu gostaria de falar ou trazer o que significa esta palavra privilégio, porque talvez alguns de nós ainda não entendemos o que significa o privilégio. Ouvimos muito falar, mas talvez não entendemos. E eu separei aqui alguns significados para privilégio. Um deles é uma vantagem. O privilégio é uma vantagem. Um outro significado para privilégio é uma regalia. É quando nós temos uma regalia. Privilégio também é uma felicidade. Pode significar uma felicidade. E privilégio também pode significar uma oportunidade especial. Isso é privilégio.
E é interessante quando nós olhamos para isso, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é exatamente isso. Você está tendo uma oportunidade de sofrer por Cristo. Você está tendo uma oportunidade de sofrer por Ele. Mas a impressão que eu tenho hoje em dia é que ninguém quer sofrer por Cristo. A impressão que eu tenho hoje em dia é que todos querem os benefícios que Cristo pode oferecer. Eu estou interessado nisso. Aliás, pastor, eu vim aqui buscar isso, as bênçãos. O que eu quero são as bênçãos dele para a minha vida. Mas entenda, querido, sofrer por Cristo faz parte da caminhada de um cristão. E eu quero entrar um pouquinho sobre isso. O primeiro assunto que eu quero entrar nesta noite é o privilégio de crer, ou a vantagem de crer, ou a regalia de crer, ou a felicidade de crer, ou a oportunidade especial de crer. Todos nós recebemos de Deus fé. Deus dá a cada um de nós a fé. A fé é um presente que Deus nos dá. E veja, nós não conseguimos produzir fé pela nossa capacidade ou pela nossa inteligência. A fé é algo que Deus nos dá. E essa fé que Ele nos dá precisa ser desenvolvida nas nossas vidas. Precisa ser trabalhada nas nossas vidas. Assim como todos os dons que Deus nos dá. Deus nos dá os dons, mas não para que eles fiquem parados, mas é para serem trabalhados, multiplicados na minha e na sua vida. Tudo que você recebe de Deus tem um propósito: ser trabalhado e não enterrado. E muitos de nós não entendemos isso. Como? Agora escute o que eu vou dizer. Ouça bem essa pergunta que eu vou fazer. Como que eu vou crescer em confiança ou fé se tudo está bem na minha vida? Tudo. Eu não tenho problemas. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Nada acontece na minha vida. Está tudo perfeito e maravilhoso. Como a minha fé vai crescer, meu irmão? Como ela vai multiplicar? Como ela vai se desenvolver? Não, a minha fé vai se estagnar. Aliás, escute, tudo na minha vida e tudo na sua vida que nos leva para um lugar de conforto tende a estagnar, a parar a minha vida e a sua vida. E Deus não é um Deus que faz com que as coisas parem na nossa vida. Deus não quer que você fique encostado. Deus não te criou para ficar sentado num banco. Deus te criou para você se levantar e trabalhar e multiplicar tudo aquilo que Ele tem te dado. Mas a impressão que eu tenho é que a maioria de nós queremos ficar sentados num lugar de conforto. Se você sentar num lugar de conforto, você está morrendo. Se você estiver parado no reino de Deus, você está morrendo. Porque Deus te criou e me criou para movimentarmos, amém? Então eu preciso de desafios. Eu estava aconselhando há dias atrás uma pessoa, e eu estava dizendo isso para ele: rapaz, tome muito cuidado com o teu trabalho, porque o teu trabalho está te estagnando, e isso não é bom. É confortável, mas não é bom. E tudo que é confortável não é bom, porque você não vai progredir. Não tem mais desafios para você, não tem mais problemas, e se não houver problemas você não cresce, porque o que faz um homem, uma mulher crescer são problemas, desafios. Uma vida de marasmo. Como é que um cara se torna um bom navegador de um navio se ele não pega uma tempestade no mar? O que torna ele bom são as grandes ondas e as grandes tempestades que vêm contra um barco e o faz um homem experimentado dentro de um mar. O dia, se ele passar a vida inteira no mar manso, a primeira tempestade que vier contra o barco, acontece o que, irmãos? Todo mundo morre, inclusive ele, porque ele nunca foi experimentado. Então cuidado com isso. Então como eu vou crescer em confiança? Como eu vou crescer em fé, se está tudo bem? Como crer não passando por dificuldades?
Pastor, então você está querendo dizer para mim que eu vou ter que passar por dificuldades? Sim, estou. Me perdoe por isso. Me perdoe por isso. Talvez você gostaria de ouvir de mim assim: você vai viver o melhor, e não sei o que, não sei o que, ela pega ele, vai, recebe, aleluia. Não sei, mas eu tenho que ser realista com você. Vai ter problema também. Vai ter bênção? Vai, eu não tenho dúvida. Mas também vão ter muitos desafios, né? Porque as provações é que me deveriam, ou melhor, são as provações que deveriam me aproximar de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. São as provações que deveriam me aproximar de Deus. Agora, por que eu estou dizendo deveriam e não que me aproximam? Porque infelizmente muitas pessoas, quando passam por provações, elas não se aproximam de Deus, elas se afastam de Deus. Acredite você, quando as pessoas estão passando por situações difíceis, por provas, ao invés de elas correrem para o lugar secreto, elas fogem de Deus, elas se afastam de Deus, elas vão buscar soluções em qualquer outro lugar, menos no próprio Deus. Isso é muito comum, muito mais até do que você imagina, mas não deveria ser. Agora veja o que o salmista diz lá no Salmo 121, versículos 1 e 2. Esse salmo para mim ele é tremendo, né? De ponta a ponta. Olha o que ele está dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, você precisa fazer isso. Você precisa olhar para os montes e fazer essa pergunta: de onde virá o meu socorro? E você precisa responder para você, para a sua alma, para o seu coração: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Acredite nisso. A sua alma precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso, muito mais do que você pode imaginar, porque é isso que vai gerar em você confiança em Deus, fé em Deus. Olha uma outra palavra, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Eu vou usar muita Bíblia hoje, amém? Então nós vamos correr um pouquinho aí. 1 Pedro 5, 7. Na minha versão aqui, NTV, estão usando aí? Eu tinha mandado a escala de versões aí. Amém. NBV. Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. O que mais nós encontramos hoje na sociedade são homens e mulheres repletos do quê? Diga, ansiedade. Sabe por que o mundo está repleto de ansiedade? Porque ele não entendeu ainda que ele precisa lançar sobre Cristo essas preocupações. Mas eles não lançam. O Senhor está dizendo aqui: filho, você está preocupado? Ore e deixe na minha mão que eu resolvo. Mas não, nós não colocamos na mão do Senhor e seguramos para nós. Meu irmão, se você fizer isso, acredite, você vai pirar. Porque eu e você temos um problema muito sério. Talvez você não, talvez só eu tenha esse problema. Só eu tenho esse problema. Saiu uma notícia, tremeu ali, sei lá, Santa Fé. Meu Deus do céu, Jesus, meu Pai eterno, vamos pegando as coisas já, vamos ajeitando tudo, vamos pegando tudo, porque vai se tremeu ali, vai tremer aqui também, já vamos mudando de cidade, já vamos sair daqui, já vamos fazendo as coisas, porque agora o negócio, irmãos, a nossa mente, ela não para, ela já está pensando 3 anos lá na frente, você já está sofrendo com a morte, ela nem chegou ainda. É uma coisa louca. Você não consegue segurar isso aqui, não porque vai dar tudo errado, já deu tudo errado. Meu Deus, porque vai estourar, que isso, que aquilo, e eu não vou ter dinheiro para consertar, e é isso e aquilo. Aconteceu alguma coisa? Você tem que ser em outro lugar, nem andou ainda.
as tuas preocupações, que as tuas ansiedades tenham um lugar. E o lugar é Jesus Cristo. Diga assim: as minhas preocupações e as minhas ansiedades têm um lugar. E o nome é Jesus Cristo. Diga isso para a tua alma. Diga isso para a tua alma. A tua alma, a minha alma, nós precisamos entender isso. Olha Salmo 37:5. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração, e ele fará o que for necessário. Sabe qual é o grande problema nosso? O grande problema nosso é deixar nas mãos do Senhor as coisas e não tomar. O meu grande problema e o seu grande problema é querer sentar no banco do passageiro e deixar Jesus dirigir. Porque tem horas em que a gente acha que dirige melhor do que Jesus. Acredite. Ah, Jesus é muito devagar. Meu Deus, não tem o que fazer. Não. Dá licença, Jesus, eu preciso pegar isso aqui, eu preciso resolver isso aqui agora, porque o Senhor sabe que eu tenho conta para pagar. Dá licença, Jesus, eu preciso tomar conta do carro. E acredite, meu irmão, sabe como Jesus vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai parar o carro. Ele vai sair na maior tranquilidade. Ele vai falar assim: pega aí. Cuida. Não pensa você que Jesus vai se debater dizendo: não, você me deu, é meu. Não. Jesus não trabalha dessa forma. Ele simplesmente, com todo respeito e educação, ele vai sair e vai falar para você: toma, conduz aí. E já sabemos aonde vai dar. Já até sabemos aonde vai dar. Então nós temos o privilégio, queridos, de crer. Você tem o privilégio de viver coisas sobrenaturais em Deus. Você tem o privilégio de desfrutar de coisas tremendas em Deus. Mas o seu grande problema está nessa palavra crer. Nós dizemos que cremos, mas cremos mesmo? Dizer que crê é uma coisa, crer é outra. Você crê quando o problema chega? Você crê quando a má notícia bate? Você crê quando a situação sai do controle? É agora que nós precisamos crer e confiar que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Ontem eu estava num lugar e foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu não vi uma pessoa há muitos anos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E Deus preparou de nós estarmos dentro daquele mesmo lugar. E ali no finalzinho do movimento, ele sentou comigo ali e ele estava me falando. Ele falou: rapaz, eu passei por um desafio tão grande na minha vida. Irmãos. E ele falou assim: existem coisas que a gente aprende na nossa vida que a gente nunca mais esquece. Eu acredito que tinha pelo menos uns 13 anos que eu não via, que a gente não se falava, né? E ele falou: olha, meu irmão fez isso comigo, uma situação tão difícil, mas eu aprendi algumas coisas com vocês no passado, e aquilo foi o que me manteve certo e convicto de que eu sairia vitorioso. E ele saiu vitorioso. Alguém que está no mundo não está em Cristo, está longe de Cristo, muitas vezes exerce mais fé, crê mais em Deus do que eu e você, que estamos todos os dias com Ele. Isso tem que nos trazer realmente uma reflexão. Então veja, ao invés de você olhar para as tuas lutas, ao invés de você olhar para os teus problemas, olhe para Cristo. Porque o objetivo principal de Cristo, com as tuas lutas e os teus problemas, é um só: levar você para o céu. E se necessário for passar por lutas para você ir para o céu, acredite, o papai vai tratar.
papai vai tratar. Porque um bom pai, ele faz isso com o seu filho. Ele corrige o seu filho. Ele disciplina o seu filho. Porque ele o ama. E se porventura você estiver passando por lutas nesta noite, por problemas nesta noite, tire os teus olhos das lutas e dos problemas e coloque os teus olhos em Jesus e na eternidade, porque é isso que importa para mim e para você. Amém? E eu quero falar também de um segundo privilégio, e aqui eu quero entrar um pouquinho mais, que é o privilégio de sofrer. Ou seja, eu quero novamente falar sobre o significado, ou seja, a vantagem de sofrer. A vantagem de sofrer, irmãos, talvez você possa perguntar isso, mas tem vantagem de sofrer, pastor? A regalia de sofrer, a regalia de sofrer, a regalia de poder sofrer, ou a felicidade de sofrer, ou a oportunidade especial de sofrer. Mas vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículos 2 até o 4, para entendermos um pouquinho mais isso. Amém? Na NBV ainda, tá? Tiago 1, 2 até o 4. Olha o que ele diz lá. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações. Então considere isso motivo de grande alegria. Meu Deus! Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem lhes falte coisa alguma. Ou seja, nesse lugar aqui, nós estaremos muito parecidos com Cristo. Mas a grande questão aqui está exatamente no versículo 2. Então quer dizer, pastor, que eu tenho que estar pulando de alegria quando tenho problemas? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Sim. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. O que te traria uma grande alegria agora? Responde aí dentro do teu coração. O que traria para você agora uma grande alegria? Mas pensa assim, uma grande alegria mesmo aí. Não precisa nem falar, responde aí dentro do teu coração aí. Pensa assim, aí, nossa, isso traria uma grande alegria. Meu Deus, isso seria maravilhoso. Agora a outra pergunta é: a resposta que você deu está alinhada com o que Tiago mencionou no versículo 2? A resposta que você deu está alinhada com o que Tiago mencionou no versículo 2? Porque talvez você possa dizer assim: meu Deus, se o Senhor me desse um carro agora, seria motivo de grande alegria. Aleluia. Meu Deus, se o Senhor me desse uma casa agora, seria motivo de grande alegria. Aleluia. Meu Deus, se o Senhor me desse tal coisa, seria motivo de grande alegria. Meu Deus, se o Senhor fizesse tal coisa, seria motivo de grande alegria. Quantos aqui que falaram assim: meu Deus, se o Senhor me enchesse de provações, agora seria motivo de grande alegria? Levanta a mão. Não pode mentir na casa de Deus. Levanta a mão aí. Desafiador, né? Mas é uma realidade, querido. Todos nós estamos sim interessados em nos beneficiar de muitas coisas. Mas acredite, irmão, nós também precisamos tomar parte desse sofrimento de Cristo. Porque Ele sim também poderia ter escolhido o melhor. Mas Ele abriu mão do melhor para sofrer, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância.
Imagina alguém que poderia sim ter escolhido tudo do bom e do melhor, mas ele preferiu escolher ser pregado numa cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade da salvação. Agora vamos lá para João 16:33. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui está o nosso grande desafio. Sabe por que está o nosso grande desafio? Porque aqui é o próprio Jesus que está afirmando isso. Ele não colocou ali, talvez no mundo vocês terão muitos sofrimentos. Ele está dizendo, no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Então por que é que nós nos chocamos com tudo isso? Meu irmão, que mundo em que nós vivemos, que nós não entendemos ainda que é necessário, nesse mundo haverá muito sofrimento, dores, tristezas, decepções. E isso não foi feito para me matar, para te matar, para me destruir ou te destruir. Não! Acredite, o sofrimento nos torna parecidos com Cristo. Quando você pega uma pessoa que passou por algo muito duro na vida dela, ela entra de uma forma e ela sai completamente diferente do outro lado. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu estava dias atrás também aconselhando uma pessoa, e eu estava dizendo isso para ele. Eu estava dizendo, se você não tivesse passado por esse processo, você não sairia, ou você não estaria sendo quem você é hoje. E aí a resposta é, mas eu precisava passar por tudo isso, pastor? Eu falei, olha, talvez Deus já teria gritado, colocado o outdoor e teria falado para você, filho, muda, filho, muda, filho, muda, mas você não mudou. Então o que Deus teve que fazer? Morrer. E hoje eu olho uma pessoa totalmente diferente, maleável, quebrantada, enxergando as coisas de uma forma diferente. Então, querido, escute, o sofrimento na minha e na sua vida tem um propósito: me tornar e te tornar mais parecido com Cristo. Diga aleluia. Diga eu quero. Você quer ser parecido com Cristo? Com uma casa na praia, um bar, 10 carros na garagem, uma casa de 18 quartos, só vivendo tranquilo, vai dar para ficar parecido com Cristo? Até pode ser que dê, irmãos. Eu não estou dizendo nada contra isso, também não estou pregando contra isso. Mas, meu irmão, escute. Como eu disse há pouco atrás aqui, a impressão que eu tenho é que quando as coisas difíceis começam a chegar na nossa vida, parece que é só nessa hora que nós nos lembramos que existe um Deus que nos ensinou em Mateus 6,33, né, que busque Ele em primeiro lugar. Ou que nos ensinou em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai no secreto. Nós só lembramos disso na hora do sofrimento. Então é necessário sim passarmos por sofrimento. O sofrimento, escute isso, o sofrimento ele atua como o fogo na minha e na sua vida. E esse fogo vem para queimar tudo aquilo que não é de Deus na minha e na sua vida, e deixar na minha e na sua vida só aquilo que é de Deus. Ele atua como um fogo, e ele vem queimando, e ele vem tirando tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que é religioso, toda aquela casca que nós temos, porque muitos de nós carregamos sim essa casca. Muitos de nós já dissemos, irmãos, a gente nem pensa no que a gente fala. Tem hora que nós estamos dentro da igreja e nós falamos, Jesus, pelo Senhor eu vou para qualquer lugar. Isso, fala mesmo. E Jesus fala assim, amém. Então eu estou te preparando uma passagem para qualquer lugar. Você vai lá para mim, aleluia. Quando chega a hora, irmãos, nós precisamos entender, queridos,
há muita coisa superficial, há muita religião, há muita máscara dentro do povo de Deus. Coisas que não deveriam existir. Você olha, é igualzinho crente. É idêntico. Você fala assim, aqui tem um crente, só na casca. A hora que você dá a primeira cutucada, já pula para fora um trem que você fala, o que é isso aí? Isso aí não é crente. Entendeu o que eu quero dizer, irmão? O fogo, as provações, o sofrimento, ele vem para queimar tudo isso na minha vida e na sua vida. E deixar ali só aquilo que é de Deus. E como tem coisa na minha vida que precisa ser queimada. E eu acredito que talvez tenha na sua vida. E através do sofrimento, das dores, é que isso vai nos transformando. Existem algumas coisas que nós passamos, queridos, que são desafiadoras para nós e nos transformam. O sofrimento, ele produz um testemunho vivo. E o que é esse testemunho vivo? A maioria das pessoas estão olhando para a minha vida e para a sua vida. E elas estão olhando exatamente para entender como eu e você vamos reagir diante de um sofrimento. Qual será a nossa reação quando o dia mau chegar? Se nós vamos reagir bem ou se nós vamos reagir mal. E acredite, a tua reação, ela falará muito mais do que uma pregação muito eloquente no culto de uma igreja. Não adianta pregar se na hora do sofrimento a sua reação for oposta àquilo que você prega. Aliás, aquilo que você prega, você vai ser provado por aquilo. Acredite nisso. Você vai ser provado. Eu sempre digo isso. Cuidado com o que você diz, porque o Senhor, ele vai te testar para ver se aquilo que você está dizendo é verdade ou é mentira. Então nós precisamos sim rever tudo isso nas nossas vidas. Nós precisamos de fato analisar como é a sua reação diante de um sofrimento. Tem pessoas que murmuram, tem pessoas que reclamam, tem pessoas que xingam, que blasfemam e fazem tantas coisas, se tornam pessoas irreconhecíveis. Mas no dia seguinte estão levantando a mão e dando glória a Deus. Eu não estou dizendo que isso é ruim, ou que isso é certo ou errado. O que eu estou dizendo, querido, é que aquilo, ou aquele sofrimento, ele veio só para uma coisa: fazer com que você entenda que você precisa crer no Senhor e entregar a Ele e confiar nele, ainda que Ele faça de uma maneira completamente diferente. E acredite, Ele vai fazer. Ele vai fazer. A coisa mais óbvia, né? Eu já até falei uma vez sobre isso, né? A coisa mais óbvia, se Deus quisesse, né? Ou melhor, a coisa mais óbvia, que se eu e você quiséssemos ir para a cozinha dessa igreja, né? Os que estão visitando talvez não saibam, mas essa porta aqui, ela vai dar para a cozinha, não vai? Então a coisa mais óbvia, se eu quero ir na cozinha, é abrir essa porta e ir para a cozinha. Mas acredite, se Deus estivesse no seu lugar, Ele não ia para essa porta. Ele ia sair por lá, entrar por lá. E aí eu e você ia falar assim, mas meu Deus, cara, faz sentido, velho. É só sair aqui. Pois é, mas Ele é Deus. E Ele sabe o que está fazendo. É difícil confiar. É difícil entender. Mas deixa eu te chamar a atenção para uma outra coisa também que eu entendo que é muito importante. Acerca desse sofrer por Cristo. Que é o sofrer por Cristo com o sofrer por consequências próprias. Eu quero te chamar a atenção para isso. Esse mês nós vamos falar sobre muitas coisas que envolvem sofrer por Cristo. Mas eu tenho que chamar a atenção sua sobre isso aqui. O sofrer por Cristo com o sofrer por consequências próprias. E eu quero usar uma base bíblica que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. E ele diz assim: não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, ou roubar, ou causar desordem,
ou por se intrometer nos negócios dos outros. Percebem aqui que existe um outro tipo de sofrimento, mas esse aqui não é um sofrer por Cristo. Esse aqui é um sofrer por causa das minhas decisões, por causa das minhas escolhas. E muitos entendem de outra forma. Não, o meu casamento está destruído porque eu estou sofrendo por Cristo. Parou. Eu estou batalhando nessa vida desempregado porque eu estou sofrendo por Cristo. Parou. Tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Eu e você, todos os dias, fazemos escolhas na nossa vida. Para mim, esse tipo de sofrimento nada mais é do que a colheita de uma vida, de uma escolha errada. Sabe, pastor Rogério, eu estou passando uma luta na minha vida financeira. O inimigo entrou e destruiu tudo, e eu estou sofrendo e padecendo por Cristo, e eu vou me manter fiel, aleluia. Mas todo sábado houve uma palavra aqui de consagração, de dízimo, aprendendo a fechar a boca do devorador. Mas não fecha a boca do devorador. Não é um dizimista na casa de Deus. E Deus está nisso? Não, querido. Deus não está nisso. Isso é uma escolha sua. É uma decisão sua. Sabe, pastor? Eu vou separar, porque eu estou sofrendo. Não. Foi você que escolheu, querido. Foi você que escolheu, querido. Eu estava passando lá. Você viu que os teus olhinhos brilhou. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vai lá e fica. Jesus nunca falou, casa com esse aqui. Não, mas a decisão é sua. Se você escolheu, agora não misture o sofrer com Cristo com consequências da sua própria vida. Porque tem muita gente sofrendo aqui, mas não tem a ver com sofrer por Cristo. Tem a ver com sofrer por decisões e escolhas erradas na sua vida. E se você não mudar isso, você vai continuar sofrendo. Mas não é por Cristo, não. É por você mesmo. Pela vida e pela cabeça dura que você tem diante de tudo isso. Amém? Sofrer por Cristo é renunciar à minha vida. Escute bem o que eu vou dizer para você. Sofrer por Cristo é renunciar à minha vida. É renunciar à minha própria vontade, para que a vontade de Deus aconteça. Isso é viver, ou isso é sofrer por Cristo. Você tem noção do que eu estou dizendo? É abrir mão de tudo. É abrir mão de tudo. É deixar tudo. É deixar conforto. É deixar todas aquelas coisas para você fazer a vontade de Deus. A minha vontade não é essa, mas é abandonar tudo para viver o que Cristo quer fazer. Isso é sofrer por Cristo. E a minha pergunta para você hoje é: você tem coragem de deixar tudo por Cristo? Você tem coragem de abandonar tudo por Cristo? Você tem coragem de sofrer por Cristo? Sabe, eu até quero, pastor, mas eu não posso abrir mão do meu conforto. Eu não posso abrir mão da minha vida. Mas quando nós olhamos para tantos países e nós vemos aqueles homens, mulheres, seus filhos em missão, que não têm o que comer, muitas vezes correndo risco de vida diariamente, sendo pressionados por um sistema político, e eles estão ali pregando o Evangelho, salvando almas, muitos deles com formação,
poderiam estar ganhando bem, trabalhando dentro de uma estrutura empresarial, mas deixaram tudo, simplesmente para sofrer por Cristo. Você acha mesmo que sair da sua casa num sábado à noite para vir num culto é sofrer por Cristo? Você acha mesmo que sair da sua casa numa quarta-feira para vir num culto é sofrer por Cristo? Você acha mesmo que sair da sua casa num sábado, numa quarta-feira e numa sexta-feira à noite vir numa reunião de oração é sofrer por Cristo? Uma cadeira almofadada dessa, com ar condicionado, com tudo isso, é sofrer por Cristo? Meu irmão, isso é uma vergonha. A verdade é essa, sabe? Isso é uma porrada. Eu diria que no estômago nosso, para a gente acordar. O que eu e você temos feito pelo que Cristo fez por nós. E tem pessoas que podem dizer para mim: pastor, mas a minha vida está corrida. Eu tenho que sair na quarta e ir para a igreja. Eu tenho que sair. Isso mesmo. Se isso está corrido para você, imagina a hora que Jesus fala para você: larga seu emprego e vem viver para mim. Você teria coragem? Você teria coragem de abandonar tudo? Deixar tudo? Assim como ele fez aquele convite para aquele jovem ir. Larga tudo que você tem, filho, e vem. Vamos começar uma nova história. Vamos caminhar juntos e vamos construir uma nova história. Você teria coragem? Sabe, quando nós entramos nesse assunto, é muito sério. Como eu disse a você, talvez seja um assunto que não enche igreja. Talvez seja um assunto que não evangelize, que não traga um monte de pessoas para dentro da igreja, mas seja uma realidade que eu e você precisamos reconhecer. Tem pessoas que vêm à igreja e acredite, não é nessa igreja, porque eu já estive em outras. Tem pessoas que aparecem na igreja no dia do culto de Santa Ceia, da tomação. E o resto do mês ele tira férias de Jesus. Mas no dia da Santa Ceia ele é um cristão. Eu estou aqui. Isso é sofrer por Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, tudo isso vai passar. E nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós vamos ter que prestar contas a Ele de todas as nossas decisões e escolhas. E o que é que nós iremos falar? O que você vai dizer para Ele quando você o encontrar? Senhor, eu sofri pelo Senhor naquela guerra. Sério, filho? E o que foi que você fez? Não, eu estava em todos os cultos. Eu também não estou dizendo que isso esteja errado, mas o que eu quero dizer para você é que o que o Senhor espera de mim e de você é algo muito maravilhoso. Sabe, querido, deixa eu poder falar sobre isso, mas eu preciso. Porque eu não coloco determinadas coisas no esboço, mas o Espírito Santo me incomoda. Há dias atrás, é um grande dilema, igreja.
igreja, sabe? Principalmente ministérios. A gente diz assim, precisamos de ajuda para cuidar das crianças. Ah, eu não posso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não posso, ninguém pode. Então vamos pegar as crianças e vamos colocá-las aqui dentro da igreja. Porque ninguém pode. Mas será que ninguém pode mesmo? Será que ninguém pode mesmo? Ou falta uma atitude nisso? Pastor, mas vai lá ficar com as crianças. Eu sei, queridos. Tem uma gangue, tem o chefe dela que vai conduzir tudo lá. O negócio é quando? Chegou lá, eles te amarram, encostam você por da parede e falam, fica aí. Glória a Deus. Mas você pode entrar lá dentro daquele lugar. E você pode mudar a vida daquelas crianças com a sua vida. A decisão é sua. O Silvio, há tempo atrás, ele não estava dando aula para as crianças. Mas ele foi, falou com a Rose, e aí ele começou a dar aula no Ministério Infantil. E eu não sei porquê, mas eu acredito que ele era o professor favorito lá. Todo mundo gostava do Silvio, todo mundo queria o Silvio. Né? Porque o Silvio era um bom pregador? Talvez não. Mas uma coisa ele era. Ele entrava no universo das crianças. Ele vivia. Já que eu estou aqui e eu vou dar aula aqui, eu quero fazer muito. Mas pastor, é difícil. Pois é, talvez foi um pouquinho mais difícil para Jesus morrer na cruz por você. Não sei. Do que dar aula no ministério infantil. Sempre nós temos desculpas. E sempre nós teremos desculpas. Não, pastor, eu não vou fazer porque eu já sirvo num ministério. Sério, irmãos? Puxa vida. E se te servisse em inglês? Não daria? Ah, mas aí eu não consigo fazer bem nenhum e nenhum outro, pastor. Tá bom. Vamos acreditar, né? Aleluia. Repense sobre essas coisas. Mas repense de verdade. Amém? Romanos 8, 18. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Glória, irmãos, quando eu leio isso aqui, irmãos, os nossos olhos estão na primeira parte do versículo, mas os teus olhos não podem estar na primeira parte. Os teus olhos têm que estar na segunda parte desse versículo. Os teus olhos têm que estar depois da vírgula. É depois da vírgula. Se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde, não importa o quanto você vai sofrer nessa terra, a glória que Ele vai te dar é incomparável. Glória a Deus. É incomparável. Aleluia. E acredite, meu irmão, quanto mais você sofrer por Ele aqui, mais glória você verá. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero gastar cada dia meu aqui por Cristo. Eu respiro Cristo, eu ando Cristo, eu vivo Cristo. A minha vida é Cristo. Desde o dia que Ele me chamou e eu decidi nada mais, nada. As propostas vêm, as pessoas procuram. Não. Eu quero gastar cada dia meu nessa terra por Cristo. Eu quero deixar um legado. Eu quero que o meu filho, ele possa lá na frente falar: o meu pai foi um homem que viveu por Cristo. Eu quero que ele enche a boca. Ele pode dizer: o meu pai não foi um grande empresário, meu pai não foi isso, mas uma coisa eu posso dizer: o meu pai amava Cristo e vivia por Ele. Tire os teus olhos desse sofrimento insignificante que você vive hoje, meu irmão. Porque esse mundo é injusto e ele está caindo cada vez mais.
e as injustiças acontecerão, e faz parte do meu e do seu crescimento, do meu e do seu amadurecimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 até o 18. Pessoal do louvor, estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, para todos sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas um pouco, mas o que não se vê dura eternamente. Então que os meus olhos e os teus olhos estejam naquilo que é eterno, meu irmão, não no sofrimento de hoje, não nas preocupações que são leves e momentâneas desse mundo, uma conta, um boleto, coisas, situações pequenas. Não! Os teus olhos precisam estar em Cristo, os teus olhos precisam estar naquilo que é eterno, naquilo que durará para sempre, porque você corre o risco de ficar por causa dessas pequenas coisas aqui, e talvez não seja isso que você queira. Talvez você entrou aqui nessa noite com a cabeça baixa, desanimado, pensando em desistir, triste, frustrado, porque as coisas não deram certo para você. E eu estou dizendo para você uma coisa: não se preocupe, Jesus, Ele já conquistou tudo para mim e para você. Tudo que eu e você precisamos, Jesus já conquistou na cruz, e está me aguardando, e te aguardando aonde? Na eternidade, meu irmão, na eternidade. O que tem aqui, meu querido, não serve para nada. O que nos importa é aquilo que está nos aguardando lá junto de Jesus, que Ele já conquistou para mim e para você na cruz. E o que Ele conquistou para mim e para você na cruz, ninguém pode tirar de nós, porque nós já somos mais do que vitoriosos. Sabe por que Satanás te odeia? Porque ele sabe que ele já perdeu, e você é mais do que vitorioso. Dá um glória aí! Dá um glória aí, irmão! Aleluia! Cara, Satanás fica endemoniado quando ele vê você. Ele fica encapetado quando ele vê você. Pensa no cara endemoniado, é o capeta, porque ele olha para você e fala: esse cara já ganhou, e eu não tenho como tirar dele. Eu tenho que dar um jeito de pegar ele, a mulher dele, o filho dele, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas, irmão, pensa assim, ó, tá duro agora, mas ó, vai chegar um dia que eu e você, ó, vamos nos divertir tanto. Imagina a hora que você vê a trompeta tocando, e o Senhor vindo buscar, e você já olhando aquele lugar, brilhando, e o Senhor te chamando e dizendo: bem-vindo, bem-vindo à casa do teu Pai, bem-vindo, bem-vindo, meu filho, bem-vindo, minha filha. Esse lugar é para nós. Se você entender isso, você nunca mais vai sofrer nessa terra. Aleluia. O dia que você, presta atenção, o dia que você tiver um fragmento do céu, você vai acender um palito de fósforo e você mesmo vai botar fogo em tudo que você tem, porque aquilo que está no céu não se compara com nada que está nessa terra. Meu irmão, vai pegar fogo? Espera aí que eu vou ajudar. Queima tudo aqui, porque o que está me esperando no céu, isso é lixo. Meu irmão, acorda, ouça, enxergue o que é eterno. Peça ao Senhor que abra a sua visão, para que você tenha a visão do céu, para que você possa experimentar o que é eterno e saia desse mundo caído e pecaminoso. E eu quero encerrar com mais uma. 1 Pedro 4:13 e 14. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente, pois essas provações
farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo. Cada aprovação que você está passando, você está dividindo com Cristo aqui na terra os sofrimentos dele. Então que venha a aprovação, porque eu quero dividir com Cristo essa carga. Eu quero também carregar essa cruz, eu também quero ajudar ele nessa obra. E depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Alegrem-se ao serem insultados por causa do nome de Cristo, pois quando isso acontecer, lembrem-se que sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Você está sendo insultado por Cristo? Se alegre, regozije, porque o Espírito de Deus está sobre você, meu irmão. E nós precisamos entender isso. Feche os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Só existe amadurecimento, só existe crescimento se existir o processo da aprovação ou o processo do sofrimento. Não existe coroa sem cruz. Não existe coroa sem cruz. E que nessa noite você possa olhar para os teus problemas e você possa dizer a eles: vocês não são nada perto do meu Deus grandioso e maravilhoso. Enquanto o louvor vai ministrando essa canção, vai falando com o teu Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, preocupado, abatido, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: hoje eu estou mostrando a você que tudo isso que você está passando é muito pequeno perto daquilo que eu tenho reservado para você. Que você possa deixar cair por terra hoje todo esse sofrimento e toda essa preocupação. Que você possa deixar cair por terra hoje esse desânimo, essa tristeza, esse abatimento, e que você possa sair daqui nessa noite regozijando de alegria, louvando e exaltando o nosso Deus, porque grandes coisas Ele tem para fazer. Vá falando com Ele. Porque
Espírito Santo, fala com os teus filhos, que eles possam entender a tua voz com clareza, o teu chamado com clareza, e que eles possam fazer o mesmo que Isaías fez naquele dia em que ele ouviu a tua voz, e eles possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas que esse eis-me aqui não seja somente dos lábios, mas parta de uma profundidade do coração. Pai, no nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações. Que esse assunto possa perdurar no meio do Evangelho no lar, que possa trazer muita edificação ao corpo do Senhor. Eu oro por homens e mulheres, Pai, que queiram sofrer por Cristo, Pai. Eu oro por uma igreja disposta, Deus, a pagar o preço, a renunciar por Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Amém. Estenda as tuas mãos para cá. Que a bênção de Deus esteja sobre você, esteja sobre o teu lar aqui representado. Que você volte para casa levando consigo esta bênção. E onde você entrar será abençoado. Onde você tocar será abençoado. Que a presença de Deus habite ricamente em você. E que muitos possam sentir esta presença na sua vida e através da sua vida. Que o Senhor proteja você e os teus ao longo desta semana. Que Ele guarde todos vocês debaixo do sangue dEle. Que Ele traga provisão para você e para a sua casa e nada venha faltar no teu lar, na tua empresa, nos teus negócios. Que tudo que você precisa Ele traga à sua mão. Que Ele te ajude a fechar negócios. Que Ele abra portas para você ao longo desta semana. Que você possa ser repleto da sabedoria divina. E que o Espírito Santo de Deus segure na tua mão e te aconselhe e te instrua pelo caminho que você deve seguir. E que a paz que excede o entendimento humano guarde a sua mente e o coração ao longo dessa semana. Que você volte para casa em paz e em segurança. Tenha um domingo e uma semana sobrenatural na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bem, nós estamos encerrados. Nós temos aí hoje pizza, né? Mini pizza. Estão aí na cantina. Não saia correndo, tenha um tempo de comunhão, amém? Dê um abraço bem gostoso naqueles que nos visitam. Nós temos o Daniel aí que está nos visitando hoje. Um irmão que nós amamos muito, muito conhecido nosso. Receba ele junto conosco aqui, amém? Vocês estão em casa, Deus abençoe. Amo vocês.